A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de oração. Sei que você já tem esse momento preparado. Vamos juntos glorificar a Deus, exaltar o nome santo do Senhor. Ele é bom. Que Jesus te abençoe aí. Hoje, o momento da palavra, e nós vamos estar meditando na palavra que está em Daniel capítulo 9, que vem mostrar a importância, a dependência, aquele que se lança mesmo diante de Deus, pedindo socorro, não só por ele, mas por todos. E aqui nessa palavra mostra total dependência de Deus. Daniel aqui ensina para nós o que é dependência, o que é você se lançar diante do Senhor e pedir o socorro dos altos céus. E no mundo que nós estamos vivendo, que estamos passando, essa palavra ela vem abrir o nosso entendimento e nos ensinar muito. Aqui a palavra de Deus fala a oração de Daniel. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que é o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aqui é interessante essa parte, porque Daniel, ele leva a nos ensinar. Ele, através da profecia, de tudo que tinha sido dado através do profeta Jeremias, ele entendeu e ele começa aquela revelação, aquela busca diante de tudo aquilo que ele estava vendo, Deus estava trazendo ao seu coração, através da palavra deixada pelo profeta Jeremias. Então aqui, quando ele fala dessa forma, eu, Daniel, entendi pelos livros, né? Quer dizer, ele era aquele homem que lia, que meditava, que buscava algo de Deus, revelação de Deus, porque quando buscamos a Deus, a sua palavra, Deus, ele nos ensina, mostra, revela através do seu poder. E aqui eu vejo essa busca de Jeremias, no versículo 3, quando diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Quer dizer, que diante de tudo aquilo que ele tinha recebido, ele toma uma posição de buscar a Deus, de se humilhar diante de Deus. Interessante quando ele fala que ele se volta para o Senhor
ele começa a buscar a Deus em oração. Isso nos ensina, amados, a qualquer situação no mundo que estamos vivendo, o que é que nós vamos fazer? A cada dia nós vemos a palavra do Senhor sendo cumprida, revelada, mostrada, e nós, como igreja do Senhor, como precisamos também tomar posição diante do Senhor, para buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Como eu sempre digo, porque é isso que a igreja do Senhor, nesse tempo que estamos vivendo, é tempo de se lançar. Aqui, quando eu vejo essa palavra falando o que aconteceu com Daniel, como ele começou a buscar o Senhor, devido a tudo aquilo ali que estava sendo revelado através da palavra, e ele toma essa posição de buscar o Senhor. De buscar o Senhor em oração. Aqui quando fala assim, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Isso aqui, amados, representava humildade, humilhação diante do Senhor. Ali ele se humilhou diante de Deus. Diante de tudo aquilo, ele pedia o socorro do Senhor. Em jejum, que muitas vezes esquecemos dessa parte tão essencial na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus. Porque é através do jejum que você vai amortecer a tua carne. É através do jejum que você vai estar ligado com Deus no Espírito. Porque através de você ter essa comunhão com Deus, tudo te leva. A sua mente está em Cristo, a sua mente está em Deus. O propósito que você está apresentando a Ele. Tudo isso nos leva a estar em Deus. Então, é interessante quando a palavra do Senhor vem aqui falando de Daniel. O que ele fazia? Ele rogava a Deus, ele estava em jejum, fala de pano de saco, que quer dizer total dependência. Ali era um sinal de humildade diante de Deus. Tudo isso, Daniel, ele se lançava. E pano de saco e cinza, que era uma maneira de total dependência do Senhor, que ele estava ali. Então, o que a palavra nos ensina. E aí continua. Quando eu vejo essa oração aqui dele, eu fico pensando, meu Deus, quantos de nós começamos a orar, oramos e logo já não temos mais fala com Deus. Mas aqui eu vejo o tanto que Daniel ali falou com Deus através dessa oração. Até eu vou estar meditando no contexto para cada um de nós trazer a nossa memória o quanto é importante ter fala com Deus. Aqui eu vejo Daniel com essa fala
apresentando tudo com dependência total. Isso nos ensina muito. O versículo 4 diz assim: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Olha, amados, essa palavra. Olha aqui como ele se dirige a Deus. A fala dele, ele começa dizendo: Ai, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que guardam os seus mandamentos, para aqueles que temem, que têm a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós vamos exercer a nossa fé no nosso coração. Através da palavra, o Senhor vai nos dar força pelo seu Espírito Santo para nos ajudar a estar em oração. Aqui, vejamos que Daniel, ele meditou, ele entendeu ali pelos livros a direção e o que ele, tudo aquilo que ele viu ali, que foi profetizado, ele começou a pedir as misericórdias do Senhor. Ele começou a pedir entendimento. Ele se lança diante do Senhor com jejum, com oração. Se lançou mesmo, total dependência. E aqui, quando ele começa essa oração, que cada um de nós precisamos também aprender a nos colocar diante de Deus. Ele começa: e orei ao Senhor. Quer dizer, ele começou a buscar o Senhor. Meu Deus, e confessei, ele começa a falar que ele buscou no Senhor, ele buscou o Senhor, o Deus dele. E ele começa: ai, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Ele começa com essa fala na oração dele. E na dependência, sabendo que esse Deus era e é o Deus daqueles que o amam, é esse Deus de misericórdia. E esse mesmo Deus de Daniel, é esse Deus que neste culto de oração, você está ouvindo esta palavra. E o que o Senhor nos ensina a nos colocarmos diante da sua presença, diante de tudo que estamos vivendo. Mas o Senhor requer de nós que nos acheguemos a Ele com oração, com dependência, com jejum. Assim como Daniel aqui estava, hoje também a palavra é deixada para nós aprender e ter esta vida com o Senhor. Amém, amados? E aí, interessante, toda a palavra de Deus, você vê desde o início, Daniel, aquele jovem, muito cedo ele já começou a buscar a Deus,
começou a ter uma vida diferente, fazer a diferença. E aqui, ele era esse homem de oração, como toda a palavra de Deus ensina que ele era um homem de oração. Aqui, quando ele começa, ele intercedendo devido ao que estava acontecendo, ia acontecer, olha a maneira que ele se coloca. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqui eu acho interessante, amados, o que é o amor. O que é você se colocar. Veja que ele aqui, ele tinha esta visão, mas ele tinha uma vida diferente. Mas mesmo assim, ele não se exaltou diante daquela situação. Eu acho bonito porque ele se coloca junto ali com aquele povo, com todos ali. Ele faz a oração e ele está pedindo por todos. E ele está colocado também ali, pedindo o socorro de Deus, na oração dele que ele faz. Quando ele fala, pecamos e cometemos iniquidade, quer dizer, ele se coloca também. Ele não fica fora, achando que ele é aquele que não. Ele se lança junto ali para clamar, para interceder por aquele povo. E é interessante essa palavra que ela nos ensina, amados, que nós precisamos também nos colocar diante do Senhor em total liberdade, abrindo nosso coração e nos colocando na dependência do Senhor. Não como sendo, eu não faço isso, eu não estou incluído. Não. Aqui Daniel, ele se lança junto ali com aquele povo. E aí continua a oração dele. Ele falando, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Ele se coloca dessa forma. Que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ele se coloca ali da mesma forma, ele se humilha da mesma forma. E apresentando a Deus e sabendo que tudo, como ele fala, Deus tremendo que guarda o conserto e a misericórdia. Ele apresenta Deus dessa maneira e aqui ele reconhece, ele se coloca ali em total dependência também, intercedendo por aquele povo. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Os homens de Judá e aos seus moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe,
em todas as terras, por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Quer dizer, eles estavam passando uma situação muito difícil, muito ruim, mas porque houve desobediência. Quando fala prevaricaram aqui, quer dizer, aquele povo ali, eles foram rebeldes, eles não ouviram a palavra de Deus, os mandamentos, eles não procederam da forma que o Senhor ali usava os profetas, assim como Daniel ali, ele fala que como Jeremias tinha profetizado, então ele entendeu, mas muitos daqueles ali, eles estavam vivendo um sofrimento terrível, como a palavra diz, que havia confusão no rosto daquele povo, tristeza, muita angústia, quer dizer, mas o que tinha acontecido? Eles tinham desobedecido os mandamentos do Senhor. Mas Daniel, ele se colocava ali para interceder por aquele povo. Então, nós aprendemos, não importa a situação, vamos estar juntos, orando uns pelos outros, intercedendo, pedindo o socorro dos céus, pedindo as misericórdias do Senhor. Não vamos deixar de clamar. Aqui nós aprendemos com esta oração de Daniel. Aqui é tudo que eu estou meditando aqui, é a oração de Daniel. É o clamor de Daniel por aquele povo, o povo de Israel, o povo de Deus. E ele continua: ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ele se coloca junto ali também. Ele não fica de fora. Ele se coloca também falando com Deus e pedindo o socorro. Aí no versículo 9 ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Aqui ele continua dizendo que em Deus havia a misericórdia, o perdão, e o que eles tinham feito? Eles tinham pecado contra o Senhor, se rebelado contra Deus, desobediência. Aqui Daniel está falando de desobediência daquele povo ali. Mas mesmo assim, ele continua falando que em Deus havia tudo isso, o perdão, a misericórdia, tudo isso. Ele ensina e ele, mesmo diante daquela situação ali, na oração dele, ele sabe que era em Deus que podia achar o refúgio, saber que Deus é esse Deus de misericórdia, o Deus de Daniel. E esse mesmo Deus é o Deus misericordioso, que nós precisamos correr para Ele e ter esperança nele, em nome de Jesus. Precisamos a cada dia pedir força para o Senhor para prosseguir e fazer como Daniel,
assim como a palavra de Deus ensina, nós precisamos nos levantar espiritualmente e estar orando pela igreja do Senhor aqui na terra. Diante de tudo que cada dia acontece, e nós sabemos que tudo caminha, está sendo cumprida a palavra de Deus. E o que a igreja do Senhor tem que fazer? Se voltar, estar mais e mais firme com o Senhor. E a igreja, quando eu falo, cada um servo de Deus aqui na terra, nós precisamos. No versículo 10, quando ele diz assim: e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. E ele continua ainda reconhecendo, continua ainda pedindo ao Senhor na dependência e reconhecendo que o Senhor, dizendo que o Senhor já tinha dado a palavra pelos seus servos, os profetas. E da mesma forma, irmãos, hoje o Senhor tem nos dado a palavra. Hoje a palavra do Senhor, ela está sendo dada ao nosso coração, trazida pelo Espírito Santo de Deus, para que haja arrependimento, busca no nosso coração, que nenhum venha desistir. Nos últimos tempos, nós vemos o amor de muitos estar esfriando, mas não podemos. Precisamos pedir para o Senhor nos colocar assim, como eu vejo essa palavra aqui, ela vem dizer para nós que nós precisamos nos levantar, interceder, confiar em Deus. Deus está vendo tudo e Ele quer ver o arrependimento no nosso coração, Ele quer ver a nossa vida, a nossa caminhada, cada um confiando nele, olhando para Ele, porque Ele é o Deus de misericórdia. É no Senhor que nós vamos ser fortalecidos a cada dia, em nome de Jesus. Aqui Daniel, ele vem falando dessa forma e reconhecendo ali o erro daquele povo, e ele também estava ali junto. Ele não ficou de fora, mas ele se humilhava, pedindo ao Senhor, intercedendo por aquele povo. No versículo 11, quando diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E a palavra de Deus, ela sempre vem nos ensinando, como lá está no Deuteronômio 14, lá que vem falando das bênçãos, a maneira de você andar e ser abençoado. Mas também vem também a parte falando ali da desobediência, o que causa. E tudo isso aqui, Daniel trouxe à memória aqui nessa passagem. E porque estava vendo tudo aquilo ali, porque eles desobedeceram o que o Senhor tinha deixado
a maneira que era para viver e a maneira que eles estavam agindo. Mas mesmo assim, Daniel continuava ali falando com Deus. É isso que eu acho bonito aqui, o tanto de fala com Deus. O que ele estava, você veja toda essa oração e você veja a fala que ele estava tendo com Deus, intercedendo por aquela nação. No versículo 12, quando ele diz assim: e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Tudo isso ele relatava ali na sua oração. Aquela fala trazendo tudo o que Deus tinha ensinado, a direção que Deus tinha dado e a maneira que o povo tinha agido. O povo ali de Jerusalém, o povo de Deus. E ele continua ainda: como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Então, diante de tudo aquilo, aqui Daniel fala que ainda o que eles fizeram ali não tinha havido arrependimento ainda. Por isso que ele continua clamando dessa forma, que por causa daquela falta de compromisso, de aliança, de quebrar a aliança com Deus. Quebrar a aliança com Deus é você desobedecer a sua caminhada com Deus. Aqui esse povo, eles tinham agido dessa forma. E ele traz à memória o que tinha sido escrito na lei de Moisés. Todo aquele mal nos sobreveio, veio por causa da desobediência. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor. Interessante que ele se coloca junto ali com aquele povo, que mesmo diante daquela situação, ainda não, aquele povo ali não tinha havido o arrependimento, mas mesmo assim ele continuava clamando ao Senhor. Não te suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Quer dizer que aqui a oração dele era o reconhecimento que tudo aquilo que estava acontecendo ali era por causa da desobediência, era por causa de não buscar o Senhor. Aqui quando fala das nossas iniquidades, quer dizer, pecado ali tinha dominado aquele povo. Mas Daniel não desistia de orar e ele continuava. Por isso, ó Senhor, por isso o Senhor vingou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque o justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Ele continua orando e falando que o Senhor era justo, que eles era que tinha desobedecido. Mas aqui havia um clamor, havia uma busca através de Daniel.
E ele continua ainda: na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome como se vê neste dia. Pecamos, procedemos impiamente. Quer dizer, aqui ele reconhece de onde o Senhor tirou o povo de Israel, tirou com mão forte do Egito. Todos conhecem o que o Senhor fez. E aqui ele vinha ainda trazendo a memória, apresentando a Deus ali e reconhecendo que era o Senhor que tinha feito aquilo. Então, eu vejo essa oração, uma fala, uma busca. Ele poderia até dizer: não, mas eu não estou fazendo dessa forma, e deixar tudo quieto, mas não, ele aqui, ele estava sempre junto, e reconhecendo, e pedindo, e clamando ao Senhor. Continua ainda: o Senhor, segundo todas as tuas justiça, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Aqui ele reconhecia que todo aquele mal que estava acontecendo ali em Jerusalém tinha sido por causa da iniquidade, do pecado, da desobediência. E ele clamava para que o Senhor tivesse misericórdia. E aí traz ao nosso coração: nós não devemos deixar de orar e pedir as misericórdias. Diante de tudo que está acontecendo, o Senhor nos ensina a clamar. Assim como Daniel ali, ele se colocava diante de Deus para pedir o socorro do Senhor por Jerusalém, por aquele povo, mesmo que ele sabia o que acontecia, mas ele não desistiu de clamar, de fazer essa oração aqui, como nós estamos trazendo a nossa memória, porque eu sei que você é conhecedor desta passagem. Mas o Senhor traz ao nosso coração, à nossa mente, aos nossos olhos, para dizer que o Senhor é grande. Importa que nos levantemos e clamemos a Ele, assim com esta mesma força de Daniel. Você pode dizer: ah, mas era Daniel, aquele homem de oração. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, seja, porque assim, aqui era Daniel, mas hoje o Senhor quer ver homem e mulher orando, buscando, confiando no Senhor. Amém? E ele continua ainda: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Olha a oração de Daniel. Olha o clamor dele. Aqui ele suplicava para que o Senhor tivesse misericórdia daquela situação. Até o lugar de adoração estava assolado. E aí, quando fala desse lugar de adoração, qual o lugar de adoração hoje? Que
que o Senhor requer que seja abençoado, fortalecido, guardado o seu coração, a sua caminhada com Deus, a sua vida espiritual. Como eu sempre digo, é precioso aos olhos do Senhor a tua caminhada com Deus, a tua vida espiritual. Precisamos, aqui quando eu vejo essa oração, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Que o Senhor nesta noite faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que esse santuário, que esse templo, porque teu coração é templo do Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça resplandecer, que o Senhor te ilumine, assim como aqui Daniel orava, suplicando com todas as forças. Nesta noite, nós estamos meditando nesta oração e pedimos juntos que em nome de Jesus o Senhor venha resplandecer mais e mais na nossa vida, no nosso coração, por amor do Senhor Jesus. Continua ainda: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Aqui tudo isso, irmãos, é um clamor, é uma oração, pedindo, ele clamando ali por aquela cidade que é chamada pelo teu nome. Aqui, o Senhor nos ensina a clamar pela nossa vida, pelos nossos, pela nossa cidade. Aqui o Senhor nos ensina a levantar clamor. E aqui Daniel, ele tem essa ousadia de falar dessa forma: inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face. Aqui ele vem falando dessa forma. Ele vem clamando ao Senhor e apresentando a Deus que maneira estava aquele lugar. E da mesma forma o Senhor nos ensina a lançarmos as nossas vidas, não importa como está, assolado, distante do Senhor, com coisas que precisam ser mudadas e tratadas. Aqui era a cidade de Jerusalém, era aquele povo ali. E aqui o servo de Deus, ele se lançava e pedia o socorro do Senhor. E eu vejo, o Senhor também nos ensina a cada um de nós nos lançarmos na presença do Todo-Poderoso,
e levantar clamor, assim como nós aprendemos em toda esta palavra, toda esta oração. E ele continua ainda: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. É maravilhosa essa oração aqui, esse clamor, essa entrega, essa dependência, a que o Senhor fala. Daniel aqui, ele suplica e fala: porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Aqui ele estava junto ali para clamar por socorro de Deus. E aí o que acontece aqui no 20? Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Aqui a oração dele é bem extensa, a fala dele é bem extensa. Mas o que ele estava fazendo? Confessando, apresentando a vida dele e a vida do povo de Israel. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Por isso que eu digo, Daniel, ele era um homem de oração. Aqui quando ele diz que ele é tocado pelo anjo Gabriel, né? Ele traz a memória da visão, daquilo que Deus tinha dado bem antes para ele. E a palavra diz que o anjo o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão no princípio, porque Deus tinha mostrado para ele, bem no início, o que iria acontecer e como estava. E o que ele fez? Ele correu para Deus, com jejum, com oração, com choro, com muita busca. E aqui, quando fala no sacrifício da tarde, isso alegra o meu coração, porque ele tinha vários momentos de oração. A palavra de Deus nos ensina. E também nos ensina a orar, até os nossos momentos de oração. Aqui é interessante, eu amo isso aqui quando diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração. É o que eu digo, amados, oração é fala com Deus. E nós, como servo dele, precisamos ter oração, ter fala com Deus. Como eu sempre digo, oração é o que está acontecendo, é o momento que você está vivendo, que você confessa, que você apresenta a Deus. Aqui, Daniel fala dessa forma: o varão Gabriel que eu tinha visto na visão ao princípio, porque Deus tinha revelado antes para ele, veio voando rapidamente e tocou-me
a hora do sacrifício da tarde. A hora do sacrifício da tarde. Aquele momento especial que Daniel tinha de entrar em oração. E será que nós temos também esse momento, sacrifício? Esse momento de nos colocarmos diante de Deus, na dependência dEle, ter fala com Ele, ter oração com Ele, dependência com o nosso Deus. Nós aprendemos com esta palavra. Daniel, homem de Deus, homem muito amado, como a palavra de Deus revela, mas ele era um adorador. Ele buscava o Senhor em oração. Ele tinha momento de sacrifício, momento de entrega. E isso nos ensina também. E aí diz, e me instruiu, e falou comigo, e disse, Daniel, agora sair para fazer-te entender o sentido. Aqui, quando o anjo aparece para ele, o anjo diz que ele foi enviado, porque, como eu sempre digo, não é que você vai adorar anjos, você tem que adorar somente a Deus, sobre todas as coisas. Mas aqui o anjo, ele vem, toca no sacrifício da tarde, toca ali a hora que Daniel está em oração. Fala o sacrifício da tarde, né? Então, o anjo diz e me instruir. Quer dizer, o anjo veio para falar com Daniel, para trazer renovo, fortalecimento, revelação. Porque quando nós buscamos o Senhor, Ele tem os seus mistérios com aqueles que o buscam. Então aqui, e me instruiu, e falou comigo, e disse, quer dizer, o anjo ali falando com Daniel, Daniel, agora sair para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, bem cedo ele começou a orar, né? Saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. Aqui o anjo veio para trazer a revelação a Daniel. E muito antes, bem cedo, ele tinha dado a visão. Daniel começou a buscar e aqui ele estava tendo a resposta através do anjo enviado por Deus. Então, nós aprendemos muito com esta oração de Daniel. Nós aprendemos a importância que é dependência no Senhor. E orar e apresentar, nos colocarmos junto na mesma causa. E nos apresentar a Deus com dependência. E que esta palavra, ela venha falar ao seu coração. Que você tenha o capricho, o carinho de meditar com calma. Porque o Espírito Santo vai abrir mais e mais o teu entendimento. E você ver e sentir a importância que é a oração. Aqui mostra esse homem de Deus, Daniel, homem muito amado,
como ele foi tratado. E várias passagens você vai ver isso. Homem muito amado do Senhor. O Senhor se agrada quando você o busca de todo o coração. Quando você tem propósito. Quando você tem sinceridade. E se humilha. E tem total dependência. Porque Daniel, assim ele agia. E todos sabem que Deus deu vitória em toda a sua vida. Teve muitas lutas, mas o Senhor deu vitória. E que nesta noite você receba aí esta palavra no seu coração. Que Jesus te abençoe. Desde já eu agradeço por você estar ouvindo a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo fale mais e mais ao seu coração. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.